À medida que a guerra se aproxima de seu terceiro ano, o Reino Unido dá sinais de um movimento ousado: o envio de tropas britânicas para a Ucrânia. Os chefes militares britânicos estão analisando essa possibilidade, o que pode marcar uma mudança significativa na abordagem ocidental. Essa decisão, embora ainda em discussão, levanta questões importantes sobre as implicações políticas e militares desse envolvimento direto. Até agora, o Reino Unido prestou assistência principalmente através de treinamento militar e envio de armamentos, mas essa postura está sendo reavaliada. No início, quando líderes como Emmanuel Macron sugeriram o envio de tropas, a proposta foi amplamente rejeitada por outros membros da OTAN, temerosos de uma escalada no conflito. No entanto, com o passar dos meses, países como Suécia e Finlândia começaram a rever suas posições, e agora Reino Unido segue o mesmo caminho, indicando a possibilidade de uma presença militar britânica na Ucrânia. Atualmente, o apoio direto do Reino Unido se limita a um pequeno grupo de médicos que auxiliam as forças ucranianas. No entanto, os novos planos prevêem o envio de militares para treinar recrutas ucranianos em locais isolados no oeste do país, longe da linha de frente. Esse treinamento intensivo busca preparar novos soldados rapidamente, economizando tempo e recursos. Com a guerra mudando em ritmo acelerado, a Ucrânia não pode arcar com esses custos sozinha, e essa ajuda permite maior eficiência sem a necessidade de transportar tantos soldados para bases no Reino Unido. Esse esforço intensificado também é fruto da campanha de Zelensky por mais apoio militar. Enquanto isso, a Operação Interflex, iniciada em 2015, já treinou mais de 52 mil soldados ucranianos em solo britânico. Essa iniciativa, suspensa em 2022 devido à invasão russa, foi retomada meses depois, mas a dificuldade de enviar tropas ucranianas para o exterior tornou essa estratégia menos viável. Treinar soldados dentro da Ucrânia, em locais seguros e longe dos combates, surge como uma solução prática. Uma fonte declarou ao Times que realizar os treinamentos em território ucraniano seria mais rápido, eficiente e menos custoso, reduzindo também os riscos logísticos. No entanto, essa decisão também envia um claro sinal político à Rússia, representando um marco simbólico no envolvimento ocidental. Este pode ser o início de uma presença militar não oficial da OTAN na Ucrânia, algo que Moscou certamente interpretará como uma provocação direta. Relatos não confirmados sugerem que tropas britânicas já estão na Ucrânia desde 2022, auxiliando no uso de armamentos avançados. Embora o governo britânico tenha mantido silêncio sobre essas operações, o então primeiro-ministro Rishi Sunak minimizou as informações, afirmando que o número de tropas era pequeno e que não havia planos para um destacamento em larga escala. O Ministério da Defesa, por sua vez, se recusou a comentar sobre alegações de que forças especiais britânicas atuam no país desde o início da invasão. A Rússia, por outro lado, considera qualquer assistência militar à Ucrânia como um ato de guerra. Autoridades russas alertaram que o treinamento de tropas em território ucraniano poderia ser interpretado como um envolvimento direto no conflito, o que transformaria o Reino Unido em um alvo legítimo. Desde o início da guerra, Putin tem tentado estabelecer limites para a ajuda ocidental, classificando até mesmo sanções econômicas como atos hostis. Ainda assim, muitos países ignoraram essas ameaças, mantendo uma postura cautelosa, mas firme. A crescente presença britânica na Ucrânia é vista por alguns como um passo decisivo na intensificação do apoio ocidental, mas também aumenta os riscos de escalada no conflito. Seja como um gesto de solidariedade ou uma estratégia para pressionar Moscou, esse movimento coloca tanto o Reino Unido quanto a OTAN em uma posição delicada. As implicações dessa decisão ainda são incertas, mas certamente moldarão o curso da guerra nos próximos meses. Nesta fase da guerra, o Reino Unido começou a considerar a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia, mas já havia desempenhado um papel significativo desde o início do conflito. Toda a ajuda militar britânica até o momento foi retirada de suas próprias reservas de defesa ou adquirida de estoques de governos estrangeiros. Desde janeiro de 2022, o Ministério da Defesa reforçou sua assistência, incluindo um novo pacote de segurança destinado a melhorar a capacidade defensiva da Ucrânia. Esse pacote inicial incluía armas antiblindagem leves, que foram entregues junto a um pequeno grupo de especialistas para treinamento de curto prazo sob a Operação Orbital, que será detalhada mais adiante. Parecia que o Reino Unido já previa a inevitabilidade da invasão russa. Em dezembro de 2021, Putin aumentou significativamente as atividades militares ao longo da fronteira ucraniana e, no momento da entrega do pacote, o secretário de Defesa britânico afirmou que a Ucrânia tinha todo o direito de defender suas fronteiras. Ele enfatizou que as armas fornecidas eram de curto alcance, com uso exclusivamente defensivo, não representando uma ameaça estratégica para a Rússia. Mesmo assim, o Reino Unido continuou a expandir seu apoio após a invasão em fevereiro de 2022,
intensificando sua assistência em colaboração com outros grandes doadores, como os Estados Unidos e a Alemanha. Até hoje, o Reino Unido prometeu cerca de 16,9 bilhões de dólares, aproximadamente 12,8 bilhões de libras, à Ucrânia, dos quais 10 bilhões de dólares, 7,8 bilhões de libras, foram destinados à assistência militar direta. Essa ajuda incluiu armamentos letais e não letais, como tanques, sistemas de defesa aérea, artilharia e mísseis de precisão de longo alcance. Além disso, o Reino Unido também intensificou programas de treinamento, como a Operação Orbital, iniciada em 2015 em resposta à anexação da Crimeia, visando preparar as forças ucranianas para uma eventual guerra com a Rússia. A gravidade do conflito em março de 2022 levou o Reino Unido a ampliar ainda mais sua assistência militar. À medida que os abusos humanitários russos chocavam o mundo, os aliados da Ucrânia responderam com maior vigor. O Ministério da Defesa britânico confirmou um novo pacote, que incluiu coletes à prova de balas, suprimentos médicos e aproximadamente 2.000 armas antitanque de última geração. Além disso, a Ucrânia recebeu mísseis antiaéreos portáteis Starstreak, projetados para reforçar suas defesas aéreas. Apesar do receio de escalar o conflito, o Reino Unido justificou suas ações como medidas cautelosas e defensivas. Em março de 2022, durante reuniões da OTAN e do G7, o então primeiro-ministro anunciou um novo pacote que dobrou a assistência letal fornecida, adicionando 6.000 mísseis defensivos e financiamento significativo para os militares ucranianos. A cada mês, conforme o conflito se intensificava, o Reino Unido continuava a aumentar sua ajuda, incluindo, em abril, mais 130 milhões de dólares, para novos mísseis antitanque, coletes, capacetes balísticos e óculos de visão noturna. No mesmo período, o Reino Unido também enviou 120 veículos blindados e sistemas de mísseis antinavio Harpoon, atendendo a um pedido de Zelensky por armamentos de longo alcance. Em junho, a Ucrânia recebeu sistemas de foguetes de lançamento múltiplo M270, capazes de atingir alvos a até 80 quilômetros, marcando um avanço significativo em sua capacidade ofensiva. Essa decisão ocorreu logo após os Estados Unidos aprovarem o envio dos sistemas HIMARS, fortalecendo ainda mais as defesas ucranianas. No cenário diplomático, o Reino Unido buscou liderar pelo exemplo, utilizando plataformas como as cúpulas do G7 e da OTAN para mobilizar apoio à Ucrânia. Em agosto de 2022, o então primeiro-ministro Boris Johnson anunciou uma doação adicional de 1,3 bilhão de dólares, 1 bilhão de libras, destinada a fortalecer a capacidade militar ucraniana. Essa ajuda incluía armas antitanque, drones, equipamentos de guerra eletrônica e kits de combate. Na mesma época, foram enviados mais sistemas M270 e mísseis guiados de precisão M31A1, enquanto a Rússia intensificava seus ataques aéreos. A partir desse momento, as doações britânicas passaram a priorizar sistemas de defesa aérea, refletindo a necessidade urgente de proteger os céus da Ucrânia. Em outubro, a Ucrânia recebeu centenas de mísseis de defesa aérea, destinados a proteger o país contra os intensos ataques de mísseis russos e garantir a segurança de sua infraestrutura crítica. Entre os armamentos enviados estavam os foguetes Amram, projetados para operar com sistemas NASAMS, fornecidos pelos Estados Unidos. Durante o mesmo período, outras nações também intensificaram o apoio, enviando mísseis de longo alcance para reforçar as capacidades defensivas ucranianas. Além disso, a assistência britânica incluiu ajuda humanitária e suporte para a reconstrução de áreas devastadas pela guerra. Paralelamente, o Reino Unido liderou esforços internacionais ao impor sanções severas à Rússia. Pouco após o início do conflito, Johnson divulgou medidas que incluíam proibições de viagens, congelamentos de ativos, embargos comerciais e tarifas punitivas direcionadas à elite russa, líderes militares e parlamentares do Kremlin. Essas sanções buscavam pressionar o governo de Putin por meio de sua base de apoio político e econômico. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, frequentemente expressou sua gratidão ao Reino Unido, reconhecendo-o como um dos aliados mais leais de sua nação. Desde o início da guerra, a Grã-Bretanha demonstrou apoio constante, embora tenha se mantido dentro dos limites estabelecidos pelas leis internacionais, evitando ações que pudessem ser interpretadas como intervenção direta. De acordo com essas leis, Estados como o Reino Unido podem fornecer assistência militar a países atacados, mas não devem agir como co-combatentes. Até o momento, o Reino Unido tem respeitado esses limites, mas a decisão de enviar tropas indica uma mudança de postura, refletindo o agravamento da situação. A dimensão humanitária da guerra é imensurável. Milhões de ucranianos foram forçados a deixar suas casas, enquanto cidades inteiras tiveram sua infraestrutura destruída pelos bombardeios russos. De acordo com a Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos das Nações Unidas,
até janeiro de 2024, mais de 29 mil civis perderam a vida no conflito. Para a Grã-Bretanha, a preservação da soberania territorial da Ucrânia é uma prioridade que remonta a 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. A defesa do princípio de autodeterminação é um pilar da política externa britânica, que se opõe veementemente às tentativas de redesenho de fronteiras por meio da força militar. Os objetivos expansionistas de Putin representam uma ameaça direta ao equilíbrio de poder estabelecido após a Segunda Guerra Mundial. Para o Reino Unido, ceder às demandas russas significaria não apenas comprometer a segurança da Europa Oriental, mas também incentivar novas ações imperialistas. A possibilidade de Putin estender sua ofensiva aos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, preocupa profundamente, uma vez que essas nações fazem parte da OTAN. Nesse cenário, o Reino Unido e outros membros da aliança seriam obrigados a intervir, o que poderia desencadear um conflito em larga escala. A retórica agressiva de Putin, frequentemente acompanhada de ameaças de escalada nuclear, tem mantido algumas nações cautelosas em seu apoio à Ucrânia. Apesar disso, à medida que o conflito se prolonga, a percepção de que essas ameaças são em grande parte vazias tem levado os aliados de Kiev a intensificar sua assistência. A Rússia, por sua vez, não descarta o uso de armas nucleares em caso de agressão direta ou ameaça crítica à sua soberania, conforme enfatizado por Putin e pelos líderes bielorrussos. Essa escalada constante, acompanhada de destruição e sofrimento, reforça a necessidade de uma resposta internacional robusta. Contudo, a paz permanece um objetivo distante, pois as exigências russas, incluindo a promessa de que a Ucrânia jamais se tornará membro da OTAN e a retirada das forças da Aliança da Europa Oriental, são inaceitáveis para o Reino Unido e seus aliados. Permitir que Putin alcance seus objetivos agora seria abrir caminho para futuros conflitos, comprometendo a segurança de toda a Europa. A Rússia está percebendo que suas ameaças nucleares já não têm o mesmo impacto de outrora. O analista militar russo Igor Korashenko comentou que os países ocidentais não respeitam mais as linhas vermelhas, intensificando o envio de armas para a Ucrânia, acreditando que isso não levará a uma escalada militar direta. Por outro lado, Anton Goroshenko, ex-conselheiro do ministro dos Assuntos Internos da Ucrânia, classificou essas ameaças como um blefe e sinal de fraqueza de Putin, afirmando que o líder russo não ousaria usar armas nucleares, pois isso isolaria completamente no cenário internacional. Contudo, as ameaças de Putin não têm o mesmo peso de antes. O Reino Unido, por exemplo, vem testando os limites dessa linha vermelha ao intensificar seu apoio à Ucrânia. Embora Putin ainda não tenha comentado diretamente sobre relatos de tropas britânicas na Ucrânia, o Reino Unido registra um aumento de atividades hostis, incluindo ataques cibernéticos e sabotagem, atribuídos à Rússia e ao Irã. Ken McCallum, diretor-geral do MI5, destacou que a Grã-Bretanha enfrenta ameaças crescentes de agentes russos e iranianos, além de grupos terroristas como Al-Qaeda e Estado Islâmico. A entrada de tropas britânicas na Ucrânia ilustra uma mudança de postura. Desde o início da guerra, a OTAN tem se esforçado para evitar uma escalada direta, oferecendo apoio limitado à Ucrânia para se defender, mas sem se envolver diretamente no conflito. No entanto, a decisão de alguns países, como o Reino Unido, Estônia, Letônia e Lituânia, de enviar tropas ou considerar tal medida, desafia essa abordagem. Se Putin interpretar tais ações como uma escalada, um ataque a qualquer membro da OTAN poderia obrigar a aliança a uma resposta coletiva, arriscando uma guerra em larga escala. Internamente, a OTAN enfrenta divisões quanto à melhor forma de apoiar a Ucrânia. A Alemanha, por exemplo, hesita em fornecer mísseis Taurus à Ucrânia, que poderiam atingir alvos profundos no território russo. O chanceler Olaf Scholz deixou claro que a Alemanha não permitirá que suas armas sejam usadas para ataques ofensivos contra a Rússia. Essa cautela reflete o esforço da OTAN em evitar conflitos diretos com Moscou, enquanto apoia a defesa ucraniana. Entretanto, a guerra está entrando em uma nova fase, onde o custo prolongado do conflito se torna insustentável tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Países como o Reino Unido estão aumentando sua participação para enfraquecer a Rússia rapidamente e evitar uma guerra prolongada. As ameaças de Putin não intimidam mais como antes, e os países ocidentais começam a agir com mais audácia, com o envio de tropas sendo apenas o início. Com o desenvolvimento atual desse conflito, deixe sua opinião abaixo nos comentários.